Amados irmãos, a paz e a bênção esteja em cada coração. Muito feliz por estar nesse em Cristo e de modo especial também poder compartilhar a nossa experiência de fé, a nossa vivência de fé, testemunhando o nosso amor em Jesus Cristo, com Jesus Cristo e para Jesus Cristo. Eu sou o Padre Tom, eu sou da Diocese de Jundiaí, da Paróquia Nossa Senhora Aparecida, na cidade de Itu. A encarnação do Verbo, Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 14, vai nos lembrar assim: e o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Deus se fez homem na pessoa do Verbo. Ele assumiu a natureza humana sem abandonar a divina. Foi o maior acontecimento da história. O mistério da encarnação, tão presente na espiritualidade, leva-nos a entender a nossa própria existência. Nós compreendemos a nossa existência quando nós olhamos para o mistério fide, para o mistério da fé. Esse mistério da encarnação tão presente na nossa existência, tão presente na nossa caminhada. Nós centralizamos então a nossa atenção no mistério do amor de Deus, que sai da sua onipotência por desejar ser gente como a gente, graças à eterna compaixão pela humanidade. O Evangelho vai dizer que Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único para se entregar por cada um de nós. Deus encarna-se totalmente em Jesus Cristo por amor, e ele passa a ser a expressão viva do amor infinito, né? Jesus passa a ser essa expressão viva do amor infinito de Deus pela humanidade. Nós entendemos que a encarnação é uma entrega total, se faz ao assumir a nossa existência, menos o pecado. A gente tem que ter muito isso, né? Jesus assume a condição humana, menos o pecado, chegando depois à morte de cruz como expressão de entrega infinita e entrega definitiva. A entrega de Jesus na cruz, no madeiro, é a entrega de salvação, de vida e de santidade, mas é uma entrega infinita, da expressão máxima do amor. Jesus se entrega no madeiro como entrega total para a salvação da humanidade. Pela encarnação, Deus penetra a realidade humana total da nossa existência, a sua concepção e nascimento até a morte. Então, Jesus, da concepção, seu nascimento até a morte, nós entendemos que foi, pela sua encarnação, uma penetração. Ele é engendrado como o Filho único, unigênito, que assume a condição humana e doa-se inteiramente, o Logos inteiramente, para nos salvar, para nos dar vida e nos dar santidade. A encarnação do Verbo é a entrada de Deus como recriação do ser humano em Jesus Cristo. Porque se Deus nos criou de uma forma admirável, mais admiravelmente Ele ainda estabeleceu uma nova dignidade ao ser humano, em filhos e filhas de Deus, em Jesus Cristo. Com a vinda do Senhor, há um reestabelecimento digno para a humanidade. Aquele que é digno nos torna dignos, nos dá dignidade. Quando nós olhamos para a Escritura e vemos ali na carta aos Colossenses, de modo especial o hino aos Colossenses, né, o capítulo 1, versículo 15, nós vamos ver ali a descrição da encarnação. Jesus Cristo é a imagem de Deus invisível, de modo que Ele é o homem perfeito que restituiu aos filhos de Adão a semelhança divina, que estava deformada pelo primeiro pecado da desobediência. Por isso a nossa natureza foi assumida por Cristo, de modo que ela foi elevada à sublimidade, à divindade. Nós somos elevados à categoria de filhos de Deus pela natureza assumida de Cristo. Quando Cristo se encarna no seio da Virgem Maria, Ele nos dá a dignidade
para sermos chamados também nele filhos de Deus. Ele é o Filho único e nós somos filhos de Deus em Jesus Cristo, na pessoa do Verbo encarnado. Sendo assim, o que nós enxergamos, né? Qual é o valor da encarnação? A encarnação do Verbo de Jesus Cristo fez a união de cada homem a cada ser humano. Então, a encarnação de Jesus Cristo torna todos os homens unidos a cada ser humano. O Senhor trabalhou com mãos humanas, Jesus trabalhou com mãos humanas, ele pensou com inteligência humana, ele teve vontades humanas em todas as suas necessidades e ele amou com um coração humano. Até para os cristãos católicos há uma devoção, né, ao Sagrado Coração de Jesus, onde nós queremos amar a humanidade, amar todos os seres humanos com o coração de Jesus. A gente até diz, né, que o meu coração seja semelhante ao vosso, Senhor. Então nós entendemos que isso é muito bonito, né? Jesus assume todas as características humanas, isso é muito lindo, porque ele nasce da Virgem Maria, se torna igual a cada um de nós. A gente tem que salientar isso. Jesus se torna igual a cada um de nós, exceto no pecado, Então a nossa condição de humanos, nossa textura humana, mas com a exceção do pecado, que é a abominação para toda a humanidade. Nós também declaramos Jesus como o Cordeiro sem mancha. Ele foi o Cordeiro inocente que lavou os nossos pecados e os pecados de toda a humanidade. O seu sacrifício na cruz foi dado por todos e para todos, né? Na oração eucarística nós dizemos, né, tomai todos e comei, fazer isso em memória de todos, né? Então a memória do sacrifício do Calvário é para todos, né? Em Jesus nós encontramos a reconciliação. Deus reconciliou uns com os outros, arrancou-nos da escravidão, do pecado, das garras do demônio. Jesus sofreu por nós para que nós o sigamos. O Verbo encarnado torna-se para nós o reflexo do amor, o itinerário para a nossa vida futura e que nós o sigamos na sua totalidade. Jesus abre um caminho novo, o Verbo encarnado abre um caminho novo para que a vida e a morte sejam santificadas e recebam um novo sentido. Quando estamos em Cristo, somos novas criaturas, né? O Verbo encarnado faz nova todas as coisas. A encarnação também apresenta a imagem do Filho, né? Nós temos a dimensão de Deus Pai Todo-Poderoso e a encarnação vai nos apresentar a imagem do Filho. Os cristãos, sendo imagem do Filho, que é o primogênito entre a multidão dos irmãos, recebe as primícias do Espírito, Romanos 8:23, que o tornam capaz também de cumprir a lei do amor. Em Cristo, o mistério do ser humano encontra valor, paz e também encontra amor, porque Jesus, ele tornou-se um de nós, menos no pecado, nos dando a qualidade de sermos filhos de Deus para todo o sempre. A encarnação do Verbo de Deus também traz a salvação. O Verbo de Deus fez-se homem para todos e salvar a todos. E para recapitular, há um documento da igreja, Gaudium et Spes, no número 45, ela diz assim que Cristo é alfa e ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. A mesma vertente está lá no livro do Apocalipse. O Senhor Jesus é o fim da história humana. Ele é o ponto culminante das aspirações das civilizações. Ele é o centro do gênero humano, a alegria de todos os corações, a plenitude de todos os desejos. Por isso, com a encarnação, o Pai também o ressuscita dos mortos, colocando-o à direita, estabelecendo como o juiz dos vivos e dos mortos. O Senhor mesmo diz, né? Eis que venho em breve, trazendo comigo a minha recompensa, para dar a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o começo e o fim. Apocalipse, capítulo 22, versículo 12 e versículo 13. Ele vem em breve. Veio, se encarnou, assumiu a nossa condição, nos deu total plenitude da sua graça e nos entrega o itinerário final de nos encontrar no juízo. Podemos concluir, se assim podemos dizer, né, que como a consequência da encarnação é que Deus se faz carne a fim de que o nosso ser, o nosso ente, fosse divinizado. Vamos lá. Ele se fez homem para que nos tornássemos divinos. Há um pai da igreja, Atanásio, que vai dizer que a encarnação nos torna divinos. A história ganha um novo valor definitivo. A história da humanidade ganha um novo valor definitivo, um valor infinito. A salvação acontece nesta história e não fora dela também. É dentro de uma comunidade que eu irei me salvar, a comunidade dos santos, a comunidade dos justos, a comunidade dos justificados em Jesus Cristo. Por isso nós continuamos a encarnação do Verbo através dos nossos pensamentos, das nossas palavras, das nossas ações, das nossas lutas pela dignidade, lutas de sobrevivência. Por quê? Porque o Senhor encarnado, o Verbo encarnado, está conosco. Ele mesmo vai dizer: eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Nós não estamos sozinhos, o Senhor está no meio de nós. O Verbo encarnado se fez carne, o Verbo, se fez carne para que nós também conhecêssemos o amor de Deus. Ele veio para se apresentar como amor. Ele é o amor do Pai, ele é o amor infinito, ele é o amor verdadeiro. Nisto manifestou-se o amor de Deus por nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que vivamos por ele. Primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 9. Pois Deus amou tanto o mundo que deu seu Filho único, a fim de que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Ninguém mais tem o direito também, de duvidar do amor de Deus por nós. O que mais o Senhor poderia ter feito por nós? Ele deu seu Filho único, ele se entregou por nós. Além de nascer como homem, sujeito às nossas fraquezas, ainda experimentou a morte na cruz, mas ele venceu e ele vive para sempre. Ele está no meio de nós, ele é a alegria. O Verbo encarnado é a vida. O Verbo encarnado está no meio de nós e caminha conosco. O Verbo encarnado é Cristo Jesus, que também sopra sobre nós o Espírito Santo. O Espírito Santo que paira sobre a igreja, o Espírito Santo que gera a unificação, o Espírito Santo que gera a paz. O Verbo encarnado está presente no meio de nós e nos conclama a adorá-lo, a amá-lo e a servi-lo, tanto agora quanto na cidade definitiva para todo sempre. O Verbo encarnado está no meio de nós. Amados irmãos e irmãs, que o Verbo encarnado vos abençoe, vos guarde e vos proteja de todos os males, pois, segundo a profecia bíblica, ele virá para julgar vivos e mortos. O Verbo encarnado vos abençoe. Ele está no meio de nós, Cristo Jesus.